Fala galera! Eletromagnetismo é um dos assuntos mais importantes da física clássica e é muito cobrado tanto no Enem quanto nos diversos vestibulares pelo país. No vídeo de hoje eu vou te dar uma ótima dica para resolver as questões de eletromagnetismo. Fica nesse vídeo que está começando mais um Física em Foco! Então galera, a dica de hoje é sobre o terceiro fenômeno eletromagnético, que é o fenômeno da indução eletromagnética, ou também a lei de Faraday-Lenz. Esse fenômeno consiste basicamente no seguinte: quando eu tenho uma espira, que é um fio condutor fechado, e eu vario o fluxo magnético sobre essa espira, isso vai gerar na espira o que nós chamamos de força eletromotriz induzida, que é como se fosse uma tensão na espira. Essa tensão, por sua vez, gera uma corrente elétrica induzida na espira. É basicamente nisso que consiste o terceiro fenômeno eletromagnético. Muitos exemplos que aparecem sobre esse fenômeno é quando nós temos uma espira circular, pegamos o ímã, aproximamos ou afastamos esse ímã de uma espira. Ao aproximar ou afastar o ímã da espira, eu estou variando o fluxo magnético sobre a espira. Consequentemente, gerarei no final uma corrente elétrica lá na espira. Bom, uma pergunta que é muito feita nos vestibulares é: qual é o sentido da corrente elétrica na espira? Qual é o sentido da corrente elétrica na espira? E bom, o sentido da corrente elétrica será um sentido tal que vai gerar um campo magnético contrário à variação de fluxo magnético na espira. Meu Deus, não entendi nada. Calma que eu vou te explicar. Então, pessoal, por exemplo, se o fluxo magnético sobre uma espira está aumentando conforme passa o tempo, a corrente elétrica na espira terá um sentido que ela vai criar um campo magnético contra esse fluxo para atenuar esse aumento no fluxo magnético. E se o fluxo magnético na espira estiver diminuindo, a corrente terá um sentido que vai criar um campo magnético a favor do fluxo magnético para atenuar essa diminuição no fluxo magnético. Isso acaba tendo como consequência que quando a gente aproxima um ímã da espira, ela vai criar um campo magnético contrário ao campo magnético do ímã, fazendo com que haja uma repulsão entre o ímã e a espira. Então, é difícil aproximar o ímã da espira. E quando o ímã estiver sendo afastado da espira, a espira vai criar um campo magnético, devido à sua corrente elétrica induzida, a favor do ímã, fazendo com que os dois se atraiam. Então, isso vai acabar com que haja uma atração entre o ímã e a espira. E bom, basicamente isso ocorre, pessoal, devido à conservação da energia, que é a lei mais sagrada na física. Pensa bem, por que será que eu não poderia só simplesmente dar uma aproximadinha no ímã e ele ser atraído direto pela espira? Por que enquanto eu aproximo o ímã, ele é repelido pela espira? Porque basicamente, imagina, se eu só desse um petelequinho no ímã e ele já fosse atraído pela espira, significa que os elétrons ali estariam em movimento várias vezes. Pensa bem, de onde viria essa energia de movimento dos elétrons? Viria do nada? Eu estaria criando energia. Então por isso que eu sempre preciso do que nós chamamos de um agente externo. Precisa de alguém de fora empurrando o ímã para que essa energia do agente externo seja no final transferida para os elétrons e os elétrons fiquem em movimento. Por isso que não pode simplesmente dar uma aproximadinha no ímã e ele já é atraído pela espira. Senão estaria criando energia do nada. E bom, agora vamos à dica do vídeo. Como achar o sentido da corrente elétrica? Você vai precisar de basicamente 4 passos. Segue comigo para ver esses passos. O primeiro passo é, obviamente, ver se há variação de fluxo na espira. O fluxo magnético tem que mudar. Se não há variação, mudança de fluxo magnético, não há corrente elétrica na espira. Então esse é o primeiro passo. Verificar se há variação de fluxo magnético na espira. O segundo passo, tu vai ter que ver se o fluxo magnético na espira aumenta ou diminui. Esse é o segundo passo, ver se o fluxo está aumentando ou diminuindo.
Feito o segundo passo, vamos ao terceiro passo. E o terceiro passo vai te restar duas opções. Se o fluxo magnético na espira estiver aumentando, tu vai colocar que o campo magnético criado pela espira está contrário ao fluxo. Ou, se o fluxo magnético na espira estiver diminuindo, tu vai colocar o campo magnético criado pela espira a favor do fluxo. Porque lembra que esse campo magnético é contrário à variação do fluxo. Então, se o fluxo aumenta, a espira vai tender a criar um campo contra isso. Se o fluxo diminui, ela cria um campo a favor do fluxo. E aí o quarto e último passo tendo agora o sentido do campo magnético criado pela espira, tu podes então agora utilizar a regra da mão direita para determinar o sentido da corrente elétrica na espira. E a regra da mão direita para a espira, tu pode utilizar ela de maneira invertida ao que comumente se utiliza. Ou seja, tu pode utilizar como o teu polegar como sendo o sentido do campo magnético. E aí, fazendo esse movimento com a tua mão direita, isso irá então te indicar o sentido da corrente elétrica. Seguindo esses 4 passos, tu vai determinar o sentido da corrente elétrica em qualquer situação. Vou te mostrar agora alguns exemplos disso. Fica comigo no vídeo, segue! Então, galera, vamos aqui a um exemplo de uma questão do ITA sobre isso. A figura representa um fio retilíneo pelo qual circula uma corrente elétrica de I amperes no sentido indicado. Próximo do fio existem 2 espiras retangulares, A e B, planas e coplanares com o fio. Se a corrente no fio retilíneo está crescendo com o tempo, podemos afirmar que... Então, galera, essa questão mistura também o primeiro fenômeno magnético com o terceiro fenômeno magnético. Então nós temos aqui uma corrente elétrica que está crescendo conforme passa o tempo. Ora, nós sabemos que toda corrente elétrica cria ao seu redor um campo magnético. Então tem um campo magnético ao redor desse fio. Se a gente aplicar a regra da mão direita, a gente vai perceber, faz comigo, corrente, campo, corrente, o dedão, campo aqui. A gente vai ver que o campo magnético criado por esse fio na espira A está apontando para dentro dela. Então lembra que quando aponta para dentro, a gente coloca uma bolinha com um X. E o campo magnético criado por esse fio aqui na espira B aponta para fora. Então está saindo, colocamos uma bolinha com um pontinho. Muito bem. Agora a questão fala que essa corrente elétrica aí está crescendo conforme passa o tempo. Então essa vai ser uma informação importante aí para a gente determinar qual é o sentido das correntes elétricas em cada espira. Então acompanha comigo. Vamos acompanhar primeiro na espira A. Vamos ver o que acontece na espira A. Vamos seguir os passos. Primeiro passo, verificar se o fluxo está mudando. Sim, o fluxo magnético sobre ela está mudando. Segundo, o fluxo magnético está aumentando ou está diminuindo sobre a espira A? Resposta, o fluxo magnético está aumentando. Pois se essa corrente elétrica aumenta, o campo magnético que ela cria aqui aumenta. Então o fluxo está aumentando. Terceiro passo, se o fluxo magnético sobre a espira A está aumentando, nós vamos colocar que a espira A vai criar um campo magnético induzido contrário ao fluxo magnético sobre ela. Então, se está contrário, ela vai criar um campo magnético aqui, apontando para dentro dela. Muito bem, então determinei para onde aponta o campo magnético induzido criado pela espira A, que é aquela bolinha com pontinho. Bom, agora o último passo é usar a regra da mão direita para determinar o sentido da corrente elétrica na espira A. Lembra que para espiras, a gente pode utilizar a regra da mão direita também de forma invertida, ou seja, trocar o significado de cada dedo. Eu posso dizer que o meu polegar significa o campo magnético e os outros 4 dedos o sentido da corrente elétrica. Então, fazendo essa regrinha ali para espira A, tu vai notar ali que a corrente elétrica vai ter sentido anti-horário. Então, esse é o sentido da corrente elétrica na espira A. Agora vamos para a espira B. Vamos pelo mesmo raciocínio. Então, fluxo magnético sobre a espira B está mudando? Sim, pois essa corrente, de novo, está aumentando, então está aumentando o fluxo aqui. O fluxo magnético sobre ela está aumentando conforme passa o tempo.
Então, se o fluxo magnético está aumentando, o que eu tenho que fazer agora é colocar o campo magnético que a espira B cria contrário ao fluxo magnético. Então, se o fluxo magnético sai dela, aqui nesse plano, ela vai criar um campo magnético que aponta para dentro aqui do plano, certo? E agora que eu sei para onde aponta o campo magnético criado pela espira B, então vou indicar qual é o sentido da corrente elétrica na espira B. De novo, fazendo a regra da mão direita, a gente pode chegar à conclusão que na espira B a corrente elétrica terá sentido horário. Então, sentido anti-horário para a espira A, sentido horário para a espira B. O que nos leva, então, ao gabarito dessa questão como sendo a letra C. Segue, vamos a mais um exemplo. Aqui, pessoal, esse exemplo é legal. Eu tenho aqui uma espira circular agora, que está se movimentando aqui da esquerda para a direita, e ela entra em determinado momento numa região onde eu tenho um campo magnético uniforme. Aqui ela entra e sai. Aqui eu tenho 5 momentos desse movimento da espira, e eu quero que tu me indique qual é o sentido da corrente elétrica induzida, caso haja corrente elétrica na espira, em cada momento. Então vamos verificar isso. Aqui, pessoal, no momento 1, olha só, dos 4 passos, o primeiro já não passa. Não tem variação do fluxo magnético sobre a espira, porque não está nem entrando nem saindo fluxo magnético sobre ela. Então aqui no momento 1, não terá corrente elétrica. Para que haja corrente elétrica, a gente precisa de força eletromotriz, de volts. E para que haja força eletromotriz, eu preciso de variação de fluxo. Então não tem corrente no momento 1. Agora, no momento 2, vamos ver a variação de fluxo? Sim. E esse fluxo magnético está aumentando, pois ela está entrando na região de campo magnético. Se o fluxo está aumentando, eu vou dizer então que ela vai criar um campo magnético contrário a esse fluxo magnético. Nota que o fluxo está entrando. Como o fluxo está aumentando, ela vai criar um campo magnético contrário a isso, então que aponta para fora do plano. Bom, se a espira cria um campo magnético apontando para fora, que é esse em amarelo, vamos usar a regra da mão direita, e usando a regra da mão direita, eu posso então concluir que a corrente elétrica na espira, nesse momento 2, está no sentido anti-horário. Vamos seguir. Momento 3 agora. Toma cuidado. No momento 3, existe fluxo magnético sobre a espira? Sim, existe fluxo magnético. Mas para que haja corrente elétrica, lembra, nós precisamos variar, precisamos mudar o fluxo magnético. E no momento 3, não há variação de fluxo magnético. A variação de fluxo magnético é nula. Ela é constante, o fluxo magnético. Portanto, não há corrente elétrica na espira no momento 3. E aí no momento 4, sim, agora tem mudança de fluxo magnético sobre a espira. Inclusive, o fluxo magnético está diminuindo. Diminuindo o fluxo magnético pelos 4 passos que eu te passei antes, isso vai significar então que a espira cria um campo magnético a favor agora do fluxo. Lembra que é sempre contra a diminuição do fluxo. Então, se a espira cria um campo magnético a favor, ela vai criar um campo magnético apontando para dentro do plano. E agora, usando a regra da mão direita, tu podes concluir então que agora o sentido da corrente elétrica na espira será o sentido horário. Então temos corrente por enquanto no momento 2, que é no sentido anti-horário, e no momento 4, que é no sentido horário. E aí no momento 5 está acontecendo basicamente a mesma coisa que no momento 1. Não há mais variação de fluxo magnético sobre a espira. Conclusão, não há corrente elétrica sobre a espira. Então só temos corrente elétrica nos momentos 2 e 4. E aí tenho certeza agora que tu vai identificar o sentido da corrente elétrica para qualquer situação. Se você gostou desse vídeo, se essas dicas foram úteis para ti, não te esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Ao se inscrever, clica também no sininho para receber uma notificação a cada vez que um vídeo novo for postado. No mais, é isso aí.
Dá um tchau pro professor agora. Tchau!